Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Testando. Deixa eu ligar aqui minha luz. Boa noite, esperando o pessoal entrar. Deixar a aguinha perto, né? A gente tem que se hidratar nesse calorão. Vim correndo, gente. Não é fácil não, né? Mas bora falar sobre esse assunto. Esse é um assunto que eu acho que a gente tem uma sequência aí de lives, porque é um assunto estruturante, fundamental na construção da identidade, da personalidade dos nossos filhos. É uma coluna, né? A sexualidade é uma coluna que constrói como eu me enxergo, como eu me vejo, os meus valores de vida, minha personalidade, quem eu sou. Esse é um assunto, meu Deus, uma live de meia hora vai ser pouco. Mas vamos lá. Divulguem, ó, clica aqui no aviãozinho, mandem aí para outros pais. Boa noite, Camila, Jenny. Fiquem com a água aí por perto, caderninho para quem gosta de anotar. Não perder as informações. Já temos várias pesquisas aí que mostram quando, ó, o cérebro anota, tem essa facilidade, né? Fixa melhor. O nosso aprendizado é melhor anotar. Muitos pais ficam aí desconfortáveis, né? Muitos pais, muitas mães ficam muito desconfortáveis. Fiz uma enquete hoje de manhã, coloquei algumas perguntas lá nos stories. Alguns falaram que era tranquilo, mas uma boa parte falou que fica muito desconfortável, que tem dificuldade por conta das suas próprias crenças, da sua própria história, a forma como foi ensinado ou não, né? Da geração passada, os nossos pais não falavam, não tinha abertura, né, para falar desse assunto que por muitos anos foi tabu e hoje em dia, infelizmente, ainda é tabu, né? Tem mais abertura, sim, tem muito mais informação, mas hoje em dia ainda tem tabu, sim. Eu vejo isso na minha experiência clínica, não só de pesquisas, de artigos, de estudos, mas na minha experiência aí, lidando com os pais, lidando com os meus pré-adolescentes, adolescentes, com as próprias crianças. Muitos pais têm essa dificuldade de falar sobre educação sexual com os filhos. E aí, o primeiro ponto importante aqui é a gente distinguir sexualidade e sexo. Eu vou tentar não repetir tanto essa palavra, que pode ser, eu não sei como é que funciona aqui, pode ser que o Instagram me derrube, né? Porém, a gente precisa entender essa diferença. Vocês sabem aí qual é a diferença de sexualidade e sexo? Vão mandando aí, vocês podem mandar perguntas, interajam aí comigo. Mandem aí que a gente vai conversar bastante hoje. Eu, graças a Deus, tive uma mãe, né? Meu pai nem tanto, mas a minha mãe conversava assim com a gente, eu e as minhas irmãs, né? Sou a mais velha, então minha mãe trazia assim algumas informações do jeitinho dela, mas não foi assim uma família que cresceu zerado nesse assunto. A gente tinha esses diálogos, essas conversas com a minha mãe, eu lembro, principalmente ali na pré-adolescência, né? Na questão do cuidado com o corpo, da higiene pessoal. Tudo isso tem a ver com a sexualidade. O sexo em si, né? O sexo em si, ele é a questão ali do gênero, né? Do sexo masculino, feminino, da relação sexual em si. Ponto. O sexo é isso. Agora, a sexualidade, aí já é um mundo, já é algo bem mais amplo, algo bem mais complexo, bem mais profundo, que deve ser iniciado desde o ventre, desde que a criança está lá na barriga. Alguns pais perguntam para mim, Bruna,
Quando que a gente começa a falar sobre sexo com os nossos filhos? E eu entendo quando os pais perguntam isso, eles estão querendo dizer realmente do ato em si. E o que eu quero trazer aqui para vocês é a sexualidade, que é muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais profundo. Porque o sexo em si é bem mais para frente ali da pré-adolescência em diante. Mas a sexualidade é algo que está estruturando a identidade dos nossos filhos, como eu falei, a nossa personalidade. E isso sim deve ser investido desde o ventre, desde a barriga. A forma como essa criança foi aceita, a forma como você falava com essa criança. Um dos pilares da educação sexual é a validação das emoções. O que isso tem a ver, Bruna? Tem super a ver. A criança aprender a ser aceita, aceitar as suas emoções. Crianças que têm ali pais que validam as suas emoções, elas têm muito mais facilidade em lidar com as suas próprias emoções, com seus próprios conflitos. São crianças que não estão vulneráveis a abusos, por exemplo, porque elas conseguem reconhecer as suas próprias emoções, perceber também as emoções dos outros. Olha só como tudo isso aqui tem a ver com sexualidade, validar as emoções, a aceitação, a forma como eu, mãe, me relaciono comigo mesma, com o meu próprio corpo. Isso está refletindo na vida da minha filha e está construindo a sexualidade dela. Então, muitas mães, quando têm aí os seus filhos, acabam soltando frases assim: nossa, meu corpo estragou, né, depois que eu tive filho. E olha o peso que às vezes a gente coloca em cima dos nossos filhos quando a gente fala dessa forma. Ou então, eu tô tão fora do peso, não vou na praia, não vou colocar biquíni. A forma como você se aceita. Então, um segundo ponto aqui, quando a gente vai falar sobre isso com os nossos filhos, é a gente parar e refletir: como eu lido com a minha sexualidade? Como eu lido com a minha aceitação de quem eu sou? De como eu estou me sentindo comigo mesma? E aí, tudo isso passa pela formação que eu tive lá na minha infância. A infância é o chão mesmo, né? Onde tudo começa, onde tudo é construído. Como eu fui tratada, como eu fui respeitada na minha infância, como eu fui aceita na minha infância, está construindo a minha sexualidade. Oi, Gé! Isa por aqui, bem-vinda! Vocês podem mandar aí perguntinhas, viu? Interagir comigo se vocês estão compreendendo, se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Que eu coloco assim mais pertinho. Então, quando os pais chegam para mim falando sobre isso, eu já penso logo na sexualidade, que é essa construção da nossa identidade, que ela passa por como eu trato a criança, como eu me trato, como muitas vezes eu estou tratando ali o meu parceiro. Tudo isso também envolve a sexualidade. Então eu falo para os pais como é importante como vocês se tratam. Isso está construindo a identidade sexual dessa criança. Então, se ela vê os pais ali que não trocam carinho, não falam nada, às vezes são até grosseiros. Não estou falando que a gente vai ser perfeito o tempo todo, que a gente não vai brigar na frente dos filhos. Claro que vai ter os momentos aí de explosão, né? Momentos de descontrole. Mas o máximo que a gente conseguir se tratar com respeito um na frente do outro, isso está construindo também essa identidade sexual dos nossos filhos. Muitas crianças e adolescentes crescem com essa visão, né? Não quero ter nenhum relacionamento, não sei se vocês tiveram essa experiência de presenciar na sua infância, na sua adolescência, infelizmente, relacionamento dos nossos pais que eram de violência, que era de forma agressiva. E isso também estava construindo a sua sexualidade, a forma como você enxerga o seu relacionamento com o outro. Então, olha como é importante a forma como eu trato, né? Então, eu falo para os pais, né? Troquem sim palavras de afeto, carinho, não carícias, tá? Carícias não, porque quando tem, né, alguns pais que acabam tendo aqueles beijos torrenciais, aquelas carícias muito fortes, isso aí já é um outro extremo que pode despertar erotização dos nossos filhos, erotização precoce. Então, é carinho, não é carícias, para que a gente possa demonstrar esse afeto e construir uma sexualidade saudável na vida dos nossos filhos, que vão ver, olha como meus pais se tratam,
Ou olha como minha mãe trata o meu padrasto, né? Nas diversas formas aí de família. Como minha mãe trata o companheiro dela, como meu pai trata a companheira. Isso está construindo a forma como ela vai se relacionar no futuro, né? E quando a gente fala de sexualidade, nós falamos de 3 aspectos para vocês gravarem aí, quem quiser anotar. Nós temos o aspecto físico, nós temos o aspecto afetivo, emocional, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e o aspecto mental, o aspecto cognitivo. Então, quando os nossos filhos vêm nos perguntar, a gente precisa saber o que eu posso suprir em cada uma dessas áreas. No aspecto físico, no aspecto afetivo, emocional e no aspecto cognitivo, mental dos seus pensamentos. Então, por exemplo, do 0 aos 5 anos, 6 anos, a criança precisa ser suprida na sua parte afetiva. Então, quando ela vem nos perguntar sobre essa questão, né, traz aí perguntas, curiosidade, porque nessa fase aí, né, até os 5, 6 aninhos, é muita curiosidade. E elas precisam ser supridas na questão da afetividade. Então, eu estava até vendo, né, um exemplo aí de um paciente que uma vez perguntou, né, para mãe, o que é ser virgem? O que é virgem, né? Não foi ser virgem, era alguma coisa assim, era o que era a palavra virgem, né? E aí a mãe já, pronto, é agora, vou ter que introduzir esse assunto. E aí começou a falar e começou a abrir para o filho algo que ele não estava preparado ainda. Então, muitas vezes, no nosso desespero, nós não podemos desesperar, pais, mamães e papais que estão aqui. Primeira coisa, você não pode desesperar. Você precisa respirar fundo, você sabe mais que o seu filho. Só que, muitas vezes não, né? Ou não, porque hoje com a internet, eles estão acessando muita coisa, só que muitas vezes não sabem processar. E aí, interpretar toda essa carga de informação. Então, o que aconteceu, né? Eu sempre falo para as mães, para os pais, quando o seu filho te chega aí com uma pergunta, você precisa devolver essa pergunta, né? Filho, o que você entende? Né? O que você já sabe sobre essa palavra? Onde você viu essa palavra? Porque se ela tivesse perguntado sobre onde ele viu essa palavra, né? O que ele sabia sobre essa palavra virgem, ela ia descobrir que ele, depois ele contando, né, pra gente, explicando, que ele viu essa palavra no azeite, no mercado. Azeite extra virgem. E aí ele viu essa palavra virgem e queria saber o que significava. E a mãe já desesperou e já queria começar a detalhar o que significava, né? Muitas vezes a gente acaba se afobando, desesperando, por conta das nossas próprias crenças, do nosso despreparo, da gente não saber como lidar. A primeira coisa, a gente precisa tratar aí de uma forma natural, né? A segunda coisa, que a primeira eu falei, distinguir aí sexo de sexualidade. E a segunda coisa, a gente tratar de uma forma natural. Assim como a gente conversa sobre qualquer outro assunto, a gente precisa naturalizar, para que os nossos filhos tenham uma boa relação com a sua própria sexualidade, com a sua própria identidade ali que está sendo construída também através da sexualidade. E aí depois a gente conseguiu reparar, que é sempre possível reparar, né? As crianças estão ali aprendendo, afoita por conhecimento, e é possível sim reparar. Mas do 0 aí até aproximadamente os seus 5, 6 anos, é a hora da gente suprir essa criança com informações afetivas. Então vem aquelas perguntas de curiosidade, né? Como que eu entrei na sua barriga? Como que eu fui parar aí? E aí a gente vai ter que colocar essas informações suprindo de uma forma afetiva. Por exemplo, olha, você foi muito desejada, eu e o papai desejamos muito, né? Que você nascesse, a gente queria muito um filho. E aí a gente ficou bem juntinho, foi muito bom e você chegou, né? Ó, você tá colocando, revestindo essas informações de afeto, de amor, reforçando que ela foi muito desejada, que ele foi muito querido, esse filho, e quando você chegou foi uma alegria, foi uma festa. Você não está detalhando, você está colocando a importância do afeto com que essa criança foi formada. E aí você vai ampliando, né? Porque cada pergunta que o seu filho faz,
criança não pode ficar sem resposta. E cada pergunta não pode ser respondida assim, ó, papum, rapidinho e você já vaza, né? Não. Você tem que aproveitar essas perguntas que o seu filho te traz para você ampliar o assunto. Você vai estar educando o seu filho de uma forma saudável na sua sexualidade. Você vai puxando já ganchos de outros assuntos. Então, nessa fase aí, na primeira fase, né, do 0 até os seus 5, 6 anos, tem muita curiosidade. Então, depois que você passa bastante informação em relação ao afeto, ao amor, ao carinho, que é o que a criança tem necessidade nessa primeira infância, você vai falar sobre a proteção do corpo, higiene pessoal, público e privado, o que se faz no privado, o que se faz no público. Reforçar com seu filho, olha, quando vier um amiguinho lá, o seu amiguinho também está muito curioso, ele quer saber o que tem aí embaixo da sua calcinha, embaixo da sua cueca. Não deixe o seu filho matar a curiosidade com você, não. E nem você também matar a sua curiosidade no corpo do seu amigo. Então, você usa esse gancho aí da curiosidade. Se você estiver curioso, se você estiver curiosa, vem aqui que a mamãe vai te mostrar. Vou te mostrar uma imagem, vou te mostrar nos livros. Os livros são ótimas ferramentas nessa faixa etária também, da primeira infância. Então, você pode abrir esse espaço aí para o seu filho, tudo que você tiver de curiosidade, tudo que você quiser saber sobre esse assunto. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Vem descobrir aqui com a mamãe e com o papai, que é aqui com a gente que a gente vai te explicar. Se você tiver curiosidade, a gente vai te mostrar. Você está tratando de forma natural e reforçando com o seu filho que é com você, que ele tem que aprender. Tem uma pesquisadora brasileira, até esqueci o nome dela, é Carmi Dabidu. Carmi Dabidu. Ela fala sobre essa questão, que a sexualidade é esse polo estruturante na construção da identidade, da nossa personalidade, e também é no convívio familiar que essa criança vai receber essas primeiras impressões, as primeiras impressões positivas ou não da sexualidade que ela vai levar para a vida toda. É uma coisa muito linda, gente, é muito profundo esse assunto aqui. A gente precisa cada vez mais aprofundar e não ficar com medo. Como qualquer assunto com os nossos filhos, a gente precisa se antecipar. A gente se prepara, né, para tantas coisas, a gente estuda para tantas coisas, e a gente precisa assim se antecipar, nos preparar para que a gente possa, que os nossos filhos encontrem na família, assim, no nosso meio, com o pai, com a mãe, com o cuidador, as informações. Porque hoje a gente sabe que tem aqui a internet, tem as redes sociais, mas muitas informações distorcidas ou muita carga de informação para a qual eles não estão preparados. E isso é muito prejudicial na construção da identidade deles, da personalidade e de uma sexualidade saudável, tá? Vocês estão compreendendo aí? Estão acompanhando meu raciocínio, minha linha de raciocínio? Estão me ouvindo bem? Mandem um help aí pra mim. Mandem um alô. Bem-vindos. Vão entrando aí. Então, essa autora ela traz, né, e vários outros autores, pesquisadores, eles falam dessa questão da família, que a família é estruturante. Claro que eles vão aprender isso na escola, vão aprender assim, em outros ambientes, só que a família não tem jeito, é onde eles têm essa maior influência mesmo. É com o pai, com a mãe, com os cuidadores ali. Tá, Bruna, e aí chegamos na pré-adolescência, né? Do 0 ao 5 ali, agora a gente vai começar aí 7, 8 anos. Ah, Camila, aí beleza, Camila, obrigada pelo feedback. Então agora vamos começar ali na pré-adolescência. Gente, eu falo para os pais, muitas vezes a gente não perde a conexão, o vínculo com os filhos na adolescência. Os pais muitas vezes acham que é na adolescência, mas a gente perde os filhos, esse vínculo com eles é na pré-adolescência, pouquinho antes, quando eles começam a ter essa necessidade de mais informações mais consistentes, e muitas vezes pelo nosso despreparo, a gente acaba dando respostas superficiais, a gente foge, a gente muda de assunto,
Claro, por conta da nossa história, sim, por conta da nossa forma de pensar, de como nós fomos criados. Mas nós precisamos quebrar esses ciclos, porque senão nós perdemos, sim, o vínculo com os nossos filhos. E eles não vão querer buscar informação com a gente. Porque vai falar, minha mãe não sabe. Porque quando ela me fala, e eu vou checar com a realidade, meu amigo sabe mais. A escola sabe mais, a internet sabe mais. Minha mãe não sabe. Então, gente, quando chegou aí dos 9, 10 anos, já é hora de você abrir mesmo. Sabe por quê? Você precisa chegar primeiro. Você precisa se antecipar. Por quê? Vai chegar lá na escola, na rodinha de conversa com os amigos, e eles vão começar a ouvir as informações. E aí é hora de escrachar mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente acha que os nossos filhos não sabem, que eles não têm acesso, e eles têm. Por conta aqui da própria internet, das redes sociais. Quantas vezes no consultório os adolescentes trazem para mim, os pré-adolescentes, né? Eles trazem para mim o conteúdo que eles estão acessando, as informações que eles estão vendo ali com os amigos, nas redes sociais. Aí vai TikTok e afins, né? Aqui o próprio Instagram. Fora Dark Web, né? Que é conteúdos ali que eles conseguem acessar. Que é a parte assim mais obscura aí da internet. Então nós precisamos, da pré-adolescência para frente, a gente precisa escrachar mesmo. Responder, colocar para os nossos filhos o nome, sim, dos termos aí. Tem essa linha teórica que fala, né, que ali na primeira infância a gente precisa dar o nome correto, é verdade. Isso é importante, dar o nome correto das partes do corpo, vagina, pênis, né? Dar os nomes corretos. Só que quando chega aí na pré-adolescência, adolescência, se você cria o seu filho ali numa redoma, se você não conversa com o seu filho, ele vai ouvir certos termos chulos, vamos dizer assim, né? E que ele vai ficar perdido sem saber o que é. Então tem um dicionário, né? Tem um dicionário que eu falo para os pais. Faz um dicionário aí e fala o que significa. Porque isso vai reforçar o vínculo de vocês e o seu filho vai acreditar no que você está falando. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, chega lá na escola e eles vão ouvir, eu vou falar aqui meio dublando, tá? Que não, são palavras chulas, não dá para eu falar, senão com certeza o Instagram vai me derrubar. Por exemplo, eles vão chegar na escola e eles vão ouvir lá na escola termos como... Ou então... Estão entendendo essas palavras chulas? Palavrões mesmo. Que, né, que o pênis, a vagina, tem vários nomes de palavrão. Então, eu lembro de um caso de uma paciente que chegou em casa perguntando para a mãe o que era. E a mãe ficou toda desconcertada, né? Nessa hora aí os pais piram. Só que aí, gente, é a hora de você escrachar, falar para o seu filho, falar para sua filha, a vagina ela vai ter lá tal e tal e tal nome. A gente não fala palavrão, a gente não precisa repetir, mas ela tem tal e tal nome que chamam. O pênis também vai ter esse nome. Você vai ter que escrachar para o seu filho. Sabe por quê? Quando você faz isso sem tabu, abrindo mesmo esse espaço para o seu filho, ele vai, quando ele for checar lá na rodinha, que ele ouvir as palavras, esses termos chulos, esses palavrões, ele vai lembrar da conversa que ele teve com você e ele vai associar, minha mãe sabe sim do que ela tá falando. Olha, minha mãe manja, hein? Entendeu? Isso vai reforçar o vínculo de vocês e ele vai ter essa confiança de tirar dúvida com você. Então, a gente precisa escrachar. Aí já começa, né? Se você não se sentir à vontade, você não precisa detalhar, né? Mas a pré-adolescência pra frente já precisa colocar. Os pais falam, aí eu falo pros pais, agora sim, você tá falando do ato em si, né? Porque desde o ventre, desde a barriga, a gente tá construindo sexualidade. Agora, o ato em si, que é o que eu entendo, né? Quando os pais falam como falar, tá falando do ato em si. Desse encontro, né? Do pênis com a vagina. Desse encontro, aí, gente, ó, dos 10, um pouquinho antes ali, 9 aninhos, já pode começar a trazer. Você pode conversar sobre as doenças, sobre a proteção, consentimento,
quando o público privado reforçar, ele vai lembrar, porque você já está falando isso desde criança, desde novinho, do público privado, é hora de reforçar também. Né? Se você está explicando para o seu filho público e privado, o que se faz no público e no privado desde pequeno, ele vai também construir na pré-adolescência e na adolescência que ele não deve ficar se esfregando, se agarrando por aí na frente de todo mundo. Porque isso é feito no privado. Entende? Então, essa construção que a gente fala da sexualidade, ela é bem complexa, ela é necessária e ela é ampla. A gente não precisa se prender somente no ato em si. Então, quando chega aí da pré-adolescência, entra na puberdade, é hora de falar aí das mudanças hormonais, das mudanças no corpo, como nós tratamos, né, as relações afetivas, porque aqui entra também a questão de caráter. Então, olha só como é complexo, né? Essa live aqui já deu meia hora e meia hora é pouco, como eu falei. Precisa de uma sequência aí de lives, de um curso, de uma mentoria só sobre isso. Então, eu tô dando uma pincelada aqui em cada fase. Pegamos aí do 0 até os seus 5, 6 anos. E dos 7, 8, 9, a gente já tem que começar a abrir, se antecipar. E trazer mesmo os nomes, né? Trazer mesmo o que eles vão ouvir lá fora. Porque não sei como é a cultura, como é os valores, como é aí a sua família. Mas eles vão ouvir fora, né? Eles vão ouvir os termos chulos e a gente precisa traduzir para eles. Se antecipar nessa questão também. Me mandem aí as dúvidas, me mandem aí perguntinhas. Vocês têm dúvidas aí? Eu vi que alguns pais lá no meu grupo de pais responderam, né? Colocaram lá também algumas dúvidas. E a gente conversou por lá. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de pais. E lá semanalmente, todo dia, né? Nós temos conteúdo por lá que eu consigo orientar vocês com mais detalhes, um pouco mais perto. Os livros, gente, eu tenho alguns que ficou lá no espaço onde eu atendo. E eu tenho um aqui, que é esse aqui, ó. Ele é bem legal. Soltando os Grilos. Sexo e Sexualidade, da Cida Lopes. É maravilhosa, já fui numa palestra dela. E aqui tem vários grilos que eles têm, né? Que os adolescentes e pré-adolescentes têm. Então, esse é um assunto muito importante, que nós precisamos investir na educação, nessa construção da sexualidade, porque vocês perceberam que tem tudo a ver com a personalidade, como eu vou me tratar, como eu vou tratar os outros, como eu vou ser respeitoso com o outro e respeitoso comigo, né? E aí, gente? Tem dúvidas, tem perguntas? É importante a gente abrir esse espaço de diálogo também para os nossos filhos, né? Tem pais aí, adolescentes que eu atendo, falam, não, minha mãe nem fala disso comigo. Na minha casa a gente não fala sobre esse assunto. Só de você abrir espaço, seja sincero com o seu filho, fala, filho, filha, olha, é constrangedor, eu fico com vergonha, mas esse é um assunto que a gente precisa conversar. E aí você lança as perguntas. Quais são as suas dúvidas? O que você pensa sobre o assunto? O que você já ouviu falar? Como é que tá lá na sua escola as conversas sobre isso? Abre esse espaço. Numa dessas, teve um caso, né, de pais que encontraram um filho já viciado em pornografia. E, infelizmente, hoje a gente sabe que esse é um mal, né, que estão ali, está impregnado aqui na internet. E muitos, antigamente, né, os meninos falam, os homens aí falam, que tinha que ir lá na banca, não é isso? Tinha que ir lá na banca, lá escondidinho tinha um setor com revistas escondidas e era muito difícil o acesso. Hoje eles têm aqui, ó, na palma da mão, a um clique, né? Um clique ali, já vem o conteúdo para eles. E aí muitos adolescentes, pré-adolescentes e até crianças, infelizmente viciados já, presos na questão da pornografia. Por isso que aqui não é o assunto da nossa live, mas a questão do uso das telas, né? Os pais precisam supervisionar. Hoje nós temos muitos conteúdos que vêm erotizando os nossos filhos, que vêm trazendo a questão do sexo de forma precoce, não da sexualidade. A sexualidade ela vem sendo formada, como eu expliquei para vocês, desde bebezinho, desde a barriga. Mas o sexo, o ato em si, antecipando de uma forma precoce,
E por isso a gente vê o índice aí de tantas adolescentes, de tantas meninas aí, criança criando criança, engravidando, né? A Camila colocou aqui, ó, quando abordar o assunto, quando eles estão mais fechados. Eu falo para os pais, né? Teve uma outra pergunta também que me fizeram essa semana, não foi lá no grupo de pais, acho que foi assim, nas orientações presenciais. Quando meu filho não fala, né, sobre o assunto, meu filho fechado, parecido assim com a sua pergunta, né, Camila? Meu filho fechado, não fala sobre o assunto, não toca. E aí o que eu falo para os pais, e vou te responder aqui, não espera não. Você vai se antecipar e introduzir o assunto. Pode ser de forma leve, descontraída, prepara lá o lanche favorito, batata frita, entendeu? Prepara lá a comidinha favorita e fala, começa a introduzir o assunto. E aí, filho, você tá entrando aí na puberdade? Você sabe o que é puberdade? Quando eu falo essa palavra, o que vem aí na sua cabeça? Né? Você lança aí umas perguntinhas e começa a trazer o assunto, não espera não. Não é forçar, tá bom? Não é forçar. Mas é começar aos poucos a introduzir o assunto, não esperar. Que eu falo pros pais, né, as pessoas, as palestras, que eu me preocupo mais com esses que não trazem um assunto, que são mais fechados. Porque é natural no nosso desenvolvimento a curiosidade sobre esse assunto, sobre algo que faz parte da nossa natureza. É natural a criança, o pré-adolescente, adolescente querer saber de onde veio, né? Sobre sexo, sobre sexualidade, eles querem saber. Então, eu fico mais preocupada com esses que são mais fechados, que guardam, que não falam, que não demonstram essa curiosidade. Então, para esses pais que têm filhos assim mais fechados, é essa orientação que eu dou. Começa a introduzir o assunto, sem forçar, mas que ele veja que você está disponível, que você tem informação para passar. Você pode até começar contando das suas experiências, como foi na sua adolescência, né? Filho, no começo foi assim, eu tinha muita vergonha, eu também não conversava com a minha mãe, com meu pai sobre isso, mas hoje eu vejo como isso é importante, ter esse espaço aqui em casa. Eu respeito se você tiver com vergonha, não quiser falar, mas quero que você saiba que a mãe tá aqui para te ajudar e trazer informações para você. Outro dia a gente volta a conversar sobre isso, ainda não vai fugir não. E usa o humor, usa a brincadeira, tá bom? Porque a gente precisa se antecipar. Hoje a gente tem esse mundaréu de informação e a gente sabe que muitas vezes chega coisa muito errada para eles, que vai prejudicar essa construção saudável da sexualidade deles. Então, pais, presta atenção aí em diferenciar, fazendo um resumão, tá? Já deu mais de meia hora aí a live. Eu sempre falo que as lives vão ser de meia hora e passa. Então, diferencia sexo de sexualidade, tá? É importante diferenciar esses dois tópicos. Sexo é algo ali do sexo masculino, feminino, o ato em si é o mais simples, né? E é o conteúdo final, né? A matéria-prima final. E a sexualidade é algo mais amplo, que é construído desde o ventre, desde que a criança nasce. Como eu estou tratando ela, como eu estou me tratando. Então, para as mamães aqui que me acompanham, como você se trata? Reflete aí sobre a sua sexualidade. Como você trata aí o seu cônjuge, seu parceiro, como você lida, tudo isso está construindo a sexualidade do seu filho. Tem muito a ver com a personalidade, com a identidade dessa criança que ela vai levar pro resto da vida dela, tá? E aí, primeira infância é ensinar privado, público e privado, higiene, proteção do corpo. A palavra-chave na primeira infância é curiosidade, que essa criança tem que vir matar a curiosidade com você. E para isso você tem que se mostrar disponível, não ter medo, não. Não ter medo, tratar o assunto com naturalidade. Assim como você fala de todos os assuntos, tá? E aí, da pré-adolescência em diante, aí, gente, aí já abre, porque eles já estão vendo isso, eles já estão acessando. Na escola, a partir aí do 5º ano, até antes, né, 4º ano, eles já começam a estudar isso na escola também. Então, quando você começa a trazer mesmo o assunto de uma forma mais aberta, traduzir o que eu falei lá, os termos chulos, é importante, para que o seu filho não fique lá perdido no meio das conversas, dos bate-papos, porque muitas vezes a gente acaba blindando ali os nossos filhos demais, colocando eles numa redoma. Então,
Por mais que a sua família tenha cultura aí, e eu acho maravilhoso, eu também tenho, de não falar palavrão, mas é importante você traduzir para o seu filho. Filho, aqui a gente não fala. Mas quando seus amigos falarem transar, dar uma, tem que abrir mesmo para eles. Da pré-adolescência tem que falar os termos mesmo, porque é assim que eles vão ouvir lá fora. E quando eles veem que você fala assim, que você traz, olha, minha mãe não esconde nada, ela fala mesmo. Ele vai confiar em você, isso vai reforçar o vínculo de vocês. E ele vai te trazer as dúvidas, as questões, entendeu? Certo, gente? Alguém aí tem mais dúvidas, tem mais perguntas? Eu vou deixar a live salva, como tenho deixado aí todas as quintas. Protejam os seus filhos nas redes, tá bom? Esse não é o assunto da live, como eu falei, mas ele também está interligado. Essa questão de deixar os nossos filhos com livre acesso ali às redes sociais. Eles podem acessar conteúdos que vai distorcer a sexualidade, que vai distorcer a visão que eles têm nesse ponto, né? Nessa construção da personalidade deles, que tem tudo a ver também com a sexualidade. E muitos acabam viciados mesmo em pornografia, em vários danos aí que vem causando na personalidade deles. Certo? Quem tiver mais dúvidas aí sobre o assunto, pode me mandar um direct ou no link da minha bio tem o grupo de pais, que você pode entrar lá no grupo. Já estamos com mais de 100 pais, 100 mães lá com a gente. Infelizmente a maioria é as mães que estão lá. Os pais muitas vezes, né, acabam não se envolvendo, mas aos poucos isso vem mudando. Temos lá uns 2, 3 pais perto de 100, né? Mas já é alguma coisa. Então, clica lá no link da bio, tem o meu grupo de pais. Vem participar com a gente. E depois, mais pra frente, eu vou voltar a falar sobre esse assunto, porque é um assunto fundamental, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Quem perdeu, quem não viu, volta a live e assiste do começo, tá bom? Tchau, tchau.